Fala, Tudo bom? Ari. Agora consegue me ver, Bruno? Tudo bom? Agora sim. Tudo bem? Você está me Boa. ouvindo? Tô ouvindo. Vocês também? Também. Perfeito, Ari. Tá. Bom, Ari, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação na nossa live. O Datalogando é um canal que a gente fala muito relacionado a dados, ciência de dados, estatística. E a hora que eu vi a sua entrevista no canal do Igarology, do Ariê, com o Fabrício, eu achei super interessante, porque a nomenclatura, para mim, não me veio ao primeiro momento, que era uma relação direcionada com dados. A gente sabe que existe estudo clínico e tudo mais, mas a hora que eu vi que você estava falando de medicina baseada em evidência, eu falei, opa, peraí, acho que tem alguma coisa que a gente pode acrescentar tanto para a área de tecnologia, tanto quanto para a área de saúde. Então, trazer esse público hoje que está cada vez convergindo mais, né? A tecnologia com a medicina, a tecnologia com outras áreas. Então, por isso eu senti o interesse e gostaria de te agradecer muito de você participar desse bate-papo e poder acrescentar para todo mundo que está assistindo a gente aí. Que isso. Prazer para mim, Bruno. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu tentei entrar pelo computador, porque minha conexão no computador é mais confiável, mas eu acho que não Tá, dá. Então, se acontecer alguma coisa, eu entro de novo aqui na live. sem É um problemas. prazer. Vamos lá. Então, só Tá. fazer essa introdução. Ari, você é um pesquisador na Monash University, na Austrália, hoje, certo? Sim. Você é diretor, continua sendo diretor de pesquisa do Albert Einstein? Na verdade, eu sou pesquisador clínico e diretor da pesquisa na unidade de terapia intensiva lá no Einstein. Não é diretor, a gente chama esse nome, mas eu sou chefe do grupo de pesquisa lá de UTI no Albert Einstein. Legal. E você também é membro do comitê executivo do BRICNet? Sim, que é uma rede brasileira de pesquisa em UTI, que é uma das organizadoras dos estudos do Coalizão, que são os estudos de cloroquina, etc., no Brasil. Legal. Você pode falar também para a gente um pouquinho como está sendo orquestrado esse estudo aqui? Claro. E além de tudo, você é graduado em medicina pela ABC, mestre em ciência de saúde também pela ABC, pós-doutor em bioestatística em Harvard, pós-doutor em ventilação mecânica na Universidade de Amsterdã, PhD em medicina intensiva e anestesiologia pela Universidade de Amsterdã e PhD em pneumologia pela USP, certo? Exatamente. Então, Tharia, conta primeiro um pouquinho para a gente como foi essa sua migrada de ir para a Austrália, sair do Brasil com todos os projetos que você já toca aqui e ir para a Austrália, depois a gente entra no tema. Eu recebi um convite, ano passado, eu recebi um convite para virar um Senior Research Fellow, que a gente chama, um pesquisador, seria como se fosse um step antes do pesquisador sênior aqui na Austrália. E eu fui convidado para vir aqui e ficar num grupo que chama NZKRC, que é um grupo, é um escritório de pesquisa da Sociedade de Terapia Intensiva da Austrália e Nova Zelândia. Então eles têm uma sociedade binacional e eles são hoje no mundo, junto com os americanos, um grupo específico, são o grupo aí mais produtivo em pesquisa em terapia intensiva do mundo. Desde 2008, pelo menos, eles vêm mudando a terapia intensiva, a UTI, no mundo com os estudos clínicos que eles fazem. E eu acabei recebendo um convite deles para vir ficar com eles aqui pelo menos um ano, assinei um contrato de pelo menos um ano. E esse grupo ele é vinculado, ele é dentro da Universidade de Monash, e aí por isso que eu estou aqui esse ano agora trabalhando em pesquisa clínica com eles. A expectativa era fazer muita coisa, com o coronavírus acabou mudando bastante. Então a gente acabou estando mais em coisas agora vinculadas realmente ao coronavírus. Legal, então hoje o teu foco está 100%, aliás, não só o teu foco, acho que o mundo inteiro, a medicina, quando a gente fala de pesquisa, está focado em coronavírus hoje, né? Exatamente. 90% pelo menos sim, sem dúvida nenhuma. Imagino. Então vamos lá, acho que o que pautou nosso bate-papo hoje, eu acho que explicar para todas as pessoas, tanto do ponto de vista de medicina, as pessoas também que querem saber o que é medicina de evidência e as pessoas de tecnologia, o que é a medicina baseada em evidências, como ela tem sido aplicada no dia a dia, quais países fazem uso e como que o Brasil está nessa relação de medicina baseada em evidência. Então, de uma forma simples, a medicina baseada em evidência, ele é um conceito que desde 92, quando esse termo entrou em uso, que foi cunhado pelo ele, o que diz a medicina baseada em evidência? Que você tem que aplicar ao seu paciente terapias ou testes diagnósticos, aplicações que foram comprovadas em estudos para que ele seja eficiente em tratar o seu paciente. A gente pode usar aplicações, usar coisas que a gente acha que funciona, que a gente viu que alguém falou que funciona, nada disso. A gente usar aquilo que foi testado, foi feito estudo e comprovou que funciona. Para ser testado e ser feito estudo, várias... Ari, tá te cortando. Peraí, só deixa eu te cortar, que tá te cortando um pouquinho a internet.
Vamos ver agora, estabilizou. Tá bom, vamos de novo. Só deu esse final, Tá a gente ouvindo? perdeu um pouquinho. Agora sim. Tá. Então você tem várias etapas até que você tenha a liberação de uma droga para que ela funcione e seja aplicada a um paciente. Então a medicina baseada em evidências são esses conjuntos de regras que nos dizem que a gente tem que fazer todos esses estudos para chegar até a solução e a resposta se aquela intervenção funciona ou não. Então não é baseada mais na ideia de que alguém falou, que alguém viu. Não, são regras bem específicas e estudos bem específicos que mostram que a medicação funciona e, consequentemente, ela pode ser aplicada na prática clínica. Legal. E quando a gente vai para uma questão, como que o Brasil está aí hoje em relação a esse estudo de... O Brasil a medicina baseada em evidência, ela é um conceito, né? Então, quando a gente trabalha em estudos clínicos, randomizados, etc., ela está dentro desse conceito de medicina baseada em evidência. O Brasil, ele tem uma participação muito importante em estudos em todas as áreas. Na terapia intensiva específica é um expoente que vem crescendo muito por conta do trabalho, como você perguntou, da BRICNET e de vários outros hospitais. O próprio Sírio-Libanês, o Einstein, o Hospital do Coração, a Beneficência Portuguesa, eles estão nessa. Então, na terapia intensiva, o Brasil vem começando a ter uma posição de destaque também em estudos clínicos, ainda é muito novo comparado com os Estados Unidos, até aqui com a Austrália, com a Europa, mas vem crescendo. Então, o Brasil ele tem muito potencial, ainda aquém do que ele pode produzir por vários motivos. Você que é da área de dados também deve sentir isso, na sua área específica. Bastante. A gente também. Mas a gente vem assumindo o papel, não vou dizer ainda de protagonista, mas de importância. A gente agora é lembrado na minha área de terapia intensiva, principalmente, é lembrado que o Brasil existe e que faz estudos de qualidade. Então, a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, uma posição que vem melhorando muito nos últimos anos. Então, tá. Então, quer dizer que a medicina de evidência a gente tem que passear, é baseada em diversos estudos que acontecem. Isso, é baseado... Pode falar. Quando o Trump falou que o cloroquina era um medicamento, hoje não existe evidência que prove que isso seja eficiente para a Covid, certo? Nenhuma. Exatamente. Você tem que ter uma sucessão sistematizada de estudos, de avaliações para dizer que alguma coisa vai funcionar no seu paciente. Pode ser uma medicação, pode ser uma intervenção, pode ser um teste, pode ser uma estratégia, qualquer coisa. Mas ela precisa ser avaliada de forma sistematizada através de uma sucessão de testes e de diferentes estudos, para você poder finalmente dizer que aquela coisa vai funcionar ou vai ajudar o seu paciente. São diversas fases, desde aquele momento que você descobre a molécula, testa em animais, avalia em ser humano saudável para ver como é que ela funciona no corpo, se ela tem algum risco, se ela é metabolizada, que a gente chama pelo rim ou pelo fígado. Depois a gente parte para um estudo intermediário em pacientes que têm a doença que a gente está estudando para avaliar essa droga nessa população também é segura e aí apresenta algum sinal de efetividade, de eficácia. E a partir do momento que a gente parte para o estudo de fase 3, que é o grande estudo onde a gente põe muito paciente para ver se realmente o uso da droga comparado com o não uso dela acrescenta o benefício que a gente espera. E aí depois desse estudo são que os órgãos responsáveis, FDA, EMA, Anvisa, podem aprovar a medicação para o uso naquela condição específica que ela está sendo estudada. Legal. Então, quando vem alguém e fala baseado no que acha, em estudos que não seguem esse fluxo, já não é válido. Então, já não é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Isso é muito comum ainda hoje em dia, quando a gente fala de Brasil, de estudos? É muito comum? As pessoas fazerem essas inferências sem esse tipo de estudo? Muito. Infelizmente, muito, muito comum, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. E nesse momento de pandemia é ainda mais comum, porque as pessoas querem o caminho, aquela história do caminho mais curto. Nesse momento ele é ainda mais potencializado, então as pessoas querem o caminho mais curto, e o caminho mais curto com certeza não é esse caminho que eu te contei, que leva tempo, leva trabalho, custa dinheiro, e que mesmo que possa ser encurtado, como agora vem sendo encurtado por ações extremamente eficientes das pessoas envolvidas em pesquisa, ainda assim é um caminho mais longo do que você sair na TV e falar que aquilo funciona porque você viu em 10 pacientes. Então, é por isso que acaba tendo essa violação aí cada vez mais frequente. Legal. Tem uma pergunta que surgiu aqui, ó. Doutor Ari, boa noite. Em contraponto à MBE, temos hoje, nesta pandemia, uma exposição à medicina baseada em live, WhatsApp. Nessa seara, qual é o papel do corticoide nos casos não graves de Covid? Há espaço? Essa é uma pergunta bem específica, provavelmente de médico, não sei o quê. Mas é legal, porque a gente está tratando com os dois, tá? Exatamente. A gente está tratando com os dois públicos. Então, é isso que é legal. Com certeza, na minha opinião, não tem. O corticoide é uma medicação que ela tem equipoise. O que é o equipoise que a gente fala na medicina baseada em evidência? É a dúvida. É quando você chega para o médico e fala, o que você vai fazer? Ele fala, não sei, eu posso fazer isso ou aquilo. Quando ele fala isso, você tem o equipoise. E aí é o equipoise que a gente testa no estudo para saber qual que é a melhor resposta.
Então, o corticoide, na minha opinião, dentro da UTI, infecções, etc., ele tem equipoise em quase todas as infecções respiratórias agudas e tem que ser testado. Acho que no paciente leve, ele com certeza tem menos possibilidade de ajudar do que no paciente mais grave, que é um estudo do pessoal do Hospital do Sírio-Libanês, junto com o Coalizão, que é esse estudo, esse grupo que vem estudando Covid no Brasil. O pessoal do Sírio-Libanês, em nome do Luciano Azevedo, que é um colega de lá, eles desenharam esse estudo de corticoide em pacientes com Covid, mas mais graves do que o paciente leve, que já começou e já está começando a recrutar paciente. Então, para mim, corticoide nesse cenário de paciente grave só em pesquisa, e no paciente mais leve eu não consigo imaginar como ele possa ajudar muito. Tá. Bom, dando continuidade aqui, acho que a gente tem uma questão que a gente quer saber sobre, você já falou de algumas fases da liberação da medicação. Você podia só aprofundar um pouco mais quais são as etapas, em que etapa que nós estamos hoje, se a gente considerar, vamos considerar 3 principais medicamentos, a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e o Redesenvir, que também foi um último estudo que apareceu recentemente. Então, a gente começa lá atrás com o descobrimento de uma molécula, o desenvolvimento de uma molécula, a avaliação dessa molécula em estudos pré-clínicos, que a gente chama, animais e etc. A partir daí, quando a gente entra no estudo clínico, que é o que a gente tem interesse, a gente tem 3 grandes fases. O fase 1, você pega um grupo menor de pessoas saudáveis, usualmente, e aplica a droga para entender como ela funciona no corpo humano. Então, são alguns conceitos de farmacologia. Então, qual que é a farmacodinâmica, qual que é a farmacocinética, quanto tempo ela fica no sangue, quanto tempo leva para ela ser excretada, se ela é metabolizada pelo rim e fígado, e você tem um perfil do funcionamento dessa droga no organismo. Depois você parte para um estudo de fase 2, onde você já começa a recrutar pacientes com a condição que você quer estudar, por exemplo, nesses casos seria o coronavírus, um número ainda pequeno, e você começa a utilizar essas medicações para entender se ela realmente é segura nessa população e se ela já começa a apresentar algum grau de benefício em algum desfecho que a gente acredita que seja importante para essa doença. Desfecho é o quê? Desfecho é o que a gente testa. Grande parte, o desfecho mais simples é a mortalidade, é saber se a medicação diminui a mortalidade. Esse é o mais simples. Nesse fase 2, a gente ainda dentro do fase 2, pode ter fase 2A, 2B, pode ser fase 2 para ver dose, às vezes você pode ter várias doses e ver qual dose é melhor, tem algoritmos para isso. Passando por isso, você vai então para a fase 3, onde a fase 3 é definitivamente o momento onde você faz um estudo grande o suficiente, com muitos pacientes, para comprovar que a sua medicação funciona. E esse muitos pacientes ele é calculado pelos pesquisadores, a gente calcula antes de começar o estudo, para saber que a gente precisa, por exemplo, de 5.000 pacientes para responder essa nossa questão. Com esses resultados, a gente finalmente tem a liberação da droga. Essas medicações todas que você citou, quais são as grandes características dela? Vamos pegar a cloroquina, por exemplo. A cloroquina já é uma medicação liberada para uso. Ela já passou por esses estudos, mas não passou por esses estudos para o coronavírus. Passou para outras condições. Então, vamos pegar o exemplo do lúpus, que é uma situação onde a cloroquina, a hidroxicloroquina é utilizada. Ela foi liberada para utilizar nessa condição chamada lúpus, que é uma condição que tem uma população completamente diferente da população que tem coronavírus. Então, normalmente é uma população feminina, mulheres mais jovens, sem comorbidades, sem doenças associadas. A dose é diferente. Então, a gente não pode pegar essa liberação e falar, como já está liberado, eu posso dar para o meu paciente com outra doença que ela vai funcionar. Porque nesse outro paciente é uma população de pacientes mais idosos, com mais comorbidades, que estão infectados por um vírus, que ninguém sabe como funciona, que a dose é maior, onde os efeitos adversos podem se potencializar. Então, a cloroquina ela já passou por esses estudos em outras condições. No coronavírus em específico, a gente tem muitos estudos ao redor do mundo avaliando a cloroquina em diversos grupos de pacientes e com diversos tamanhos. No Brasil, a gente tem esses estudos do Coalizão, que são 2 estudos principais. Um estudo que foi capitaneado pelo Hospital do Coração, que avalia principalmente pacientes mais leves, então aqueles pacientes que necessitam de menos oxigênio ou que nem precisam de oxigênio. Então, esses pacientes eles são randomizados, e aí entra esse nome, randomização. O que é isso? Randomização é um sorteio que a gente faz. O paciente chega, ele tem os critérios para entrar no nosso estudo. O que a gente faz? A gente não diz se ele vai tomar um ou outro. A gente vai no computador e clica num botão que vai dizer para a gente, ele vai tomar um ou outro. Então, o pesquisador, o médico, não tem influência sobre a medicação que o paciente vai tomar. De forma que a gente elimina diversos problemas com isso. Porque quando eu escolho dar um remédio, eu tenho sempre um viés. Eu tenho sempre alguma coisa que eu acho que aquele paciente vai se beneficiar ou não. Então, isso já torna esse paciente diferente do outro que eu não dei o remédio. E a única forma de eu tornar os pacientes, os grupos, completamente iguais, são com com a randomização, onde é completamente aleatório, o computador que decide, eu não falo nada,
E isso, ao final do estudo, é a única forma que me permite dizer que os grupos que estão sendo testados são exatamente iguais. E a única diferença entre eles é o uso da medicação ou não. De forma que, se a medicação, no grupo da medicação, a mortalidade foi menor, eu posso dizer que foi pela medicação. Se eu não tenho randomização, eu posso... você que gosta de dados, tem estatísticas, a gente pode usar diversos ajustes para os confundidores, métodos avançados, todos. Mas ainda assim a gente vai ter viés residual de confusão que só consegue ser ajustado pela randomização. Então, esses estudos de fase 3, fase 2, fase 1, eles aplicam essa randomização. Então, nesse estudo do Coalizão 1, os pacientes são randomizados para 3 braços. Não tomar nada, tomar cloroquina sozinha, hidroxicloroquina, ou tomar hidroxicloroquina em associação com a azitromicina. E o desfecho desse estudo o inicial seria como esses pacientes estão em 15 dias, com base no quanto eles precisam de suporte de respiração, se precisa de mais oxigênio, menos oxigênio, se precisa de ventilação mecânica. Esse desfecho provavelmente vai ser modificado por o tempo até o paciente não precisar mais de suporte de oxigênio. Porque tem-se visto que, como o coronavírus é uma doença um pouco prolongada, se a gente corta, em 15 dias vamos ver como o paciente está, a gente pode perder alguma coisa. É mais interessante ver, será que a droga faz o paciente precisar de oxigênio, deixar de precisar de oxigênio mais cedo? Então ele ganha. Então, agora, o Coalizão 2 no Brasil, ele também testa a hidroxicloroquina, mas uma população que precisa de mais oxigênio. Ou então que a gente usa um corte de litros por minuto, de 4 litros por minuto. E aí o que acontece? Nesse estudo do Coalizão 2, a gente naquele momento, em conjunto com o Ministério, achou que seria difícil colocar um paciente sem ter nenhuma medicação. Então, a gente não tem um braço. Então, esses são os estudos de cloroquina que a gente tem hoje no Brasil. Eles já podem ser considerados um fase 3. Grande parte dos estudos no mundo hoje podem ser considerados na cloroquina em específico um fase 3. São estudos para avaliar se ela realmente funciona e liberar, vamos dizer assim, usar esse termo, liberar o seu uso no paciente com coronavírus. Legal. E o Redensevir, que agora também se falou, e aqui no Brasil acho que tem a prática, né? A partir do momento que qualquer pessoa fala que o medicamento é liberado, todo mundo vai atrás desse medicamento, e quem realmente precisa do medicamento não consegue encontrá-lo, né? Então a gente vê essa situação. O Redensevir, nesse caso, como ele entraria? Em que pé estudo ele está do ponto de vista de coronavírus? O Remdesivir ele é uma droga que a gente chama de droga órfã. Tá. O que é uma droga órfã? É uma droga que foi desenvolvida na época do Ebola, não funcionou para o Ebola e hoje não tem aplicabilidade. E aí ele é um antiviral que só está sendo testado no coronavírus. O grande benefício dele é que ele é um antiviral endovenoso, que pode ser utilizado na veia e não por via oral, o que é bom, a gente não tem antiviral quase dessa forma. Então o Remdesivir tem um estudo agora de 1.100 pacientes dos Estados Unidos, tá? Que deve sair nos próximos dias, mas que os resultados primários já foram liberados, na verdade não foram liberados, eles vazaram por causa de uma reunião do Anthony Fauci com o Trump, e o que eles acharam foi que com o Remdesivir, nessa primeira avaliação, o tempo até resolução do quadro foi menor, foi 11 dias comparado com 15 dias sem a droga. Então talvez seja o primeiro estudo que a gente pode chamar de positivo para o coronavírus, não quer dizer que ele vai ser um game changer, que ele vai mudar a história natural, por quê? Porque para mudar a história natural, a gente teria que ter um benefício muito grande, né? Então, imagine que a gente tem um número na medicina baseada em evidência que a gente chama de NNT. NNT é um número que a gente chama de necessário para tratar. Quantos pacientes eu preciso tratar com a minha medicação para evitar um desfecho que eu avaliei? Por exemplo, salvar uma vida. A expectativa de todos os estudos do coronavírus é que esse NNT vai girar ao redor de 20. Então, eu preciso tratar 20 pacientes para ter um benefício. E dentro desse benefício, por exemplo, nesse desfecho é um desfecho mais subjetivo, é o tempo até o paciente ficar melhor, é o tempo até o paciente se sentir melhor, então o tempo até o paciente precisar de menos oxigênio. Então não é aquela coisa que eu te falo que eu vou tratar 20 para salvar uma vida. Então isso enfraquece ainda mais. Por isso que é difícil a gente discutir se a gente vai ter realmente algum game changer aí dentro do coronavírus. Mas o Remdesivir deve ser o primeiro estudo que deve vir com algum dado mostrando algum benefício de alguma medicação no coronavírus. Legal. Então, a galera perguntando, cadê os dados? Só para complementar, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, todas as evidências são pautadas em dados, tá? E dados que precisam quando a gente fala de Big Data nesse cenário também, a gente está falando de uma velocidade de informação que a gente precisa ter para poder fazer esses estudos de maneira clara e eficiente. Uma veracidade de informação, acho que você pode falar, a qualidade na informação é essencial nesse caso. Certo? E é o que a gente está sofrendo nesse momento no Brasil. O que acontece? A gente tem os estudos,
Tem os pacientes sendo incluídos nos estudos, a gente tem no Coalizão 1 já mais de 400 pacientes, no Coalizão 2 mais de 300 pacientes, só que a gente não tem a velocidade de dados ainda que a gente precisa, porque os pesquisadores não conseguem mandar esses dados, a coisa está caótica, então não adianta a gente fazer o estudo, colocar paciente e a gente não consegue mandar os dados. Exatamente. Mandar e interpretar, exatamente. E voltando aos 3 vezes, também a gente tem um volume, que eu preciso de um grande número de dados para poder fazer essa avaliação, para realmente se tornar um caso de Big Data. E, obviamente, que entra a parte 10, se a gente entrar em 5 vezes aqui, a gente está falando de valor e veracidade também. Ari, só voltando também nessa questão. Então, ótimo. Então, entendendo essa questão do tratamento, assim como a gente está vendo que são essas possibilidades, como não existe ainda uma vacina feita para o coronavírus, a gente interpreta que muitos estudos hoje são feitos, obviamente, baseado na evidência, mas muitos não são. Quais são os riscos dessas pessoas que fazem uma aplicação de uma medicação, no caso, sem algum estudo aprofundado? O risco é enorme, é exatamente você não ter a mínima ideia do que você está fazendo com o seu paciente. Então, em todas as lives que eu estou participando, eu gosto de citar as 4 possibilidades sempre quando você opta por fazer alguma coisa com um paciente. Você tem os pacientes que são os pacientes que a gente chama de condenados, que eles vão morrer independente de qualquer coisa. Você tem os pacientes sobreviventes, que é aqueles que vão sobreviver independente de qualquer coisa. E você tem os 2 grupos que nos interessam, que é o paciente que a droga vai salvar e o paciente que a droga vai matar. Quando o médico opta por dar uma medicação num paciente desse, e no dia seguinte ele volta e o paciente está morto, ele com certeza vai dar a culpa da morte à doença. Ele vai falar que a doença era muito grave e o paciente morreu. Mas se o paciente está vivo e melhorou, ele vai falar que o responsável foi ele e a medicação que ele deu. Então ele sempre esquece das outras 2 possibilidades, que é a medicação que ele deu ter matado o paciente, ou o paciente ter melhorado a despeito da medicação que ele deu. E a única forma da gente determinar isso são com os estudos randomizados. Então você dá uma medicação que não tem evidência nenhuma para o seu paciente, você pode colocar ele sob um risco enorme. Principalmente se o paciente é um paciente leve, que a gente chama. Por quê? Porque o paciente leve, ele está mais ainda sob o risco de efeitos colaterais. Porque um efeito colateral num paciente mais grave, ele é, vamos dizer assim, aceitável, se você acredita que você pode ter algum benefício. Agora, imagina você induzir um efeito colateral num paciente que está em casa. Então, isso é muito mais. Então, você dá medicações assim para pacientes, por exemplo, que estão em casa, não estão no hospital, isso tem ainda mais o risco de efeito colateral e de ter ainda mais malefício. Com certeza. E quando a gente também entra um pouco nesse lado de estatística, obviamente, quando a gente avalia uma paciente, você tem várias, como a gente estuda muito, trabalha muito com dados, a gente tem diversas variáveis. Quando a gente tem que trabalhar uma venda de um produto, eu considero diversas variáveis. Da mesma maneira, você tem essas variáveis. Quais são as principais variáveis, quando a gente fala do ponto de vista do tratamento para a Covid, que vocês interpretam? A gente acredita que as principais variáveis que podem confundir, ou que podem, na verdade, influenciar o desfecho do Covid, hoje, pelos dados que a gente tem, que a gente já avaliou, idade, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que nas randomizações desses estudos que a gente fala, a gente coloca um algoritmo para especificar, para ter a garantia que os grupos vão ser iguais nas características relacionadas à idade, para não ter desbalanço. Comorbidade, principalmente hipertensão e diabetes, então presença de hipertensão e diabetes, e obesidade. Então, obesidade tem sido um fator de risco aí também, que pode influenciar os dados na direção de piorar o desfecho com Covid e influenciar o efeito do tratamento. Então, principalmente hoje, idade, comorbidades, principalmente hipertensão e diabetes, e obesidade. Tem outros que vêm sendo discutidos, como, por exemplo, algumas medicações específicas, como o uso de algumas medicações que podem influenciar, mas aí a evidência ainda é um pouco mais fraca. Tá, entendi. Agora, relacionando um pouco a questão do isolamento social. Eu sei que, obviamente, você é médico, mas isso, obviamente, tem muita interferência no teu dia a dia. Quando a gente fala do isolamento social, hoje o Brasil assumiu, eu não consigo dizer, aqui em São Paulo a gente estava falando na semana passada de 47%, tá? Quando a gente fala hoje, deve ter aumentado um pouquinho porque eles se limitaram um pouco à questão de tráfego de carros na cidade. Comparativamente, São Paulo, Brasil e Austrália, como que a gente vê esse isolamento e como ele está sendo colaborativo ou não bem no caso diferente. dos tratamentos? A Austrália tomou medidas em etapas, né? Então, a primeira etapa da Austrália foi um fechamento agressivo de fronteira. Então, vale lembrar que a Austrália é uma ilha isolada do mundo, que o fluxo de viajantes na época era muito grande, e grande parte dos casos eram dessas pessoas que chegavam de fora. Então, a primeira atitude da Austrália foi um fechamento agressivo de fronteira, seguido do segundo momento de uma política de isolamento social, mas ainda assim muito baseada assim como a Suécia tem tentado fazer, mas aqui talvez um pouco mais de sucesso, baseado na colaboração individual. Então, a gente não está num estado de lockdown, como o Brasil vai entrar ou já entrou,
A gente está no estágio 3, que a gente chama, onde você é permitido, não é permitido porque a polícia não está na rua ainda, não tem bloqueio, não tem nada disso. Mas as pessoas entendem que elas devem sair só para comprar comida, medicação, atendimento de saúde, trabalho essencial ou exercício ao ar livre. Então, com isso, com essas duas medidas, a Austrália, basicamente, ela não fez nenhum achatamento da curva, ela destruiu a curva. Há mais de 10 dias a gente tinha menos de 20 casos no país, e aqui no estado em específico, menos de 10. Lembrando que a Austrália é um país, são vários países dentro de um só. Então, a gente tem 3 grandes estados, que é New South Wales, Vitória e Queensland, que são estados que têm mais, mas tem 3 outros estados, Austrália do Norte, do Sul e Oeste, que são bem menos povoados. Então, é bem diferente. E agora a gente foi para a fase 4, que é a fase do tracing, que eles duplicaram o número de testes e estão agora fazendo contato e traçando todos os positivos. Então, a Austrália sempre testou muito, ela testava ao redor de 15 mil por 1 milhão, e agora ela está testando quase 30 mil por 1 milhão. Então, aqui em Vitória mesmo, em uma semana, eles dobraram o número de testes e, consequentemente, aumentou o número de pacientes, de pessoas identificadas, o que era esperado. Então, a coisa está bem controlada, diferente do Brasil, mas aconteceu uma coisa aqui no estado que mostra como a doença é perigosa. A gente, nos últimos dias, teve um aumento para mais de 20 casos, ou próximo de 20 casos, bem diferente do que vinha acontecendo. E o motivo disso foi um cluster que foi encontrado numa indústria de processamento de carne aqui. Então, foi identificado um caso positivo de um paciente, de uma pessoa lá, e essa doença ela é tão rápida que ela acabou sendo capaz de infectar quase mais de 45 pessoas hoje relacionadas àquela indústria, que foram já identificados e estão sendo manejados. Então, para a gente ver como a gente vinha super bem, com um simples... Não foi nem vacilo, acontece, já os casos já aumentaram bem. Então, esse que é o grande problema. Ia ser rediscutido uma abertura na sexta-feira, a gente não sabe se vai acontecer, mas a Austrália se baseia muito nisso. E a Austrália se baseia também numa quarentena obrigada para qualquer pessoa que chega no país. Então, se você chega no país hoje, se meu pai vem me visitar no país hoje, ele vai ter que ir para um hotel do governo, direto do aeroporto, e vai ficar lá por 14 dias sendo testado, porque grande parte dos casos vinham assim, diferente do que acontece no Brasil. Óbvio que o Brasil tem características singulares que a gente não precisa discutir aqui de pobreza, de desigualdade social, de dificuldade de manter algumas classes sociais dentro da quarentena, coisa que aqui tem menos, mas aqui ainda é baseado no apoio individual. Então, mais de 70% dos australianos são contra a flexibilização do isolamento nesse momento, mostrando como é diferente da maioria dos outros locais. Então, com isso, a doença está bem controlada aqui, bem controlada mesmo, mas a gente ainda não sabe como vai acontecer. Em questão de dados, o próximo step do governo, o governo ele tem 15 etapas para poder flexibilizar a quarentena. Uma dessas 15 etapas é um aplicativo chamado de Covid Safe, que é um aplicativo baseado no aplicativo sul-coreano, onde através de Bluetooth ele faz o seu tracing de contato ao longo do seu dia, de forma que se alguma pessoa que você teve contato positivou e deu o seu consentimento para fazer o upload desse dado no aplicativo, você recebe uma informação dizendo que você teve contato com uma pessoa que foi positiva, você deve procurar um screening clinic para fazer o exame e se isolar em casa por pelo menos 14 dias. Então, o objetivo deles agora é esse aplicativo que ainda não está sendo muito bem aceito aqui. Teve um pouco mais de 4 milhões de downloads por causa de problemas de leakage de dados, que a Austrália já teve há alguns anos. E como acontece na Alemanha, que está tentando aplicar isso também, a população tem uma resistência enorme a sentir que está sendo vigiada ou tendo as suas ações controladas pelo governo. Então, a gente ainda não está conseguindo ter efetividade nessa etapa, que é uma etapa-chave para as próximas aqui na Austrália. Mas a gente ainda persiste em estágio 3 de quarentena, menos que o lockdown do Brasil. Mas o lockdown no Brasil, na minha opinião, é inevitável, porque eu não sou epidemiologista dessa área, eu não sou especialista em saúde pública, então longe de mim querer entrar muito numa coisa que eu não tenho. Mas acredito que é simples. Se a doença vai transmitir contato, se você diminui o contato, você diminui a transmissão. Se ao longo do tempo isso vai diminuir o número absoluto de casos, vai diminuir a mortalidade, vai causar mais estrago econômico, etc., ninguém tem resposta. O que a gente tem é a resposta simples. Tem um X número de leitos de UTI. Se mais de X ficarem doentes, não vai ter leito de UTI. Se não tem leito de UTI, a pessoa morre porque não tinha leito e não na doença, o que é inaceitável. Então, a mortalidade enorme que foi vista em alguns estudos em Nova York, etc., não é porque a doença muitas vezes matou, é porque eles não conseguiram receber o tratamento que salvaria a vida deles. Então, esse que é o grande aspecto do isolamento social. Entendi. Quando a gente fala um pouco de relação de número, eu até mandei para você, para a gente falar um pouco sobre isso.
se a gente considerar os números de casos no Brasil, até fiz um estudo de Austrália também e Coreia do Sul, que eu acho que é um caso interessante. Se a gente olha em escala linear, a gente vê que o Brasil está crescente caso. Quando a gente traz isso para a potência logarítmica, que é elevar a potência de 10 sempre, a gente vê que a partir do momento que foi feito o isolamento social, a curva do Brasil, que estava exponencial, ela começou a descer. E depois que continuou o processo, ele começou a cair. Então, a gente vê que a gente está num processo de uma escala logarítmica muito mais focada em uma continuidade e possivelmente uma queda no futuro. Do ponto de vista de testes, você acha que assim, o Brasil hoje não tem essa qualidade de testagem que alguns outros países têm, como a Austrália e como a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul acho que virou exemplo, né, disso. A gente porque já tinham aprendido com o SARS, né? Tinha aprendido com o SARS, tinha aprendido, então, exatamente. Exatamente. O SARS foi em 2002, 2002 que foi 2 e 3, né? 2, exatamente. 2 e 3. Então, quando a gente vê isso, você acredita que a falta de testagem que a gente tem está enviesando a nossa análise do ponto de vista logaritmo e linear também? Totalmente, totalmente. Só para o pessoal entender qual que é essa questão do linear e logarítmico. O linear, ele cresce sempre no mesmo, vamos dizer assim, na mesma expectativa. Exato. E vai crescendo, é uma curva que tende, entre aspas, ao infinito. Obviamente, às vezes ela parece que é achata, porque você amplia a escala do seu eixo Y, ela cresce menos, ela parece achatada, mas ela sempre cresce. O que, para você avaliar a taxa de crescimento ao longo do tempo, de qualquer coisa, não só disso, é um problema. A escala logarítmica, ela cresce por um fator, como você disse, normalmente um fator 10, dependendo, você pode usar outro. Então, ela consegue ver melhor essas tendências ao longo do tempo. O Brasil é subnotificado, isso é fato. Essa ideia de que o Brasil tem esse número de casos, na minha opinião, é errado. O Brasil tem muito mais casos do que está notificado. O Brasil tem provavelmente muito mais morte do que está notificado, porque não consegue testar. O Brasil testa menos de 5 mil por 1 milhão de habitantes. Então, é uma testagem, infelizmente, muito aquém do que seria necessário. E sem testar, você não consegue nem, por exemplo, abrir o país de uma forma controlada, porque você não sabe o que está acontecendo, você não tem a mínima noção do número de casos, você não tem a mínima noção do número de mortes. Então, o objetivo aqui da Austrália com esse aumento de testagem é justamente isso, tentar ter um panorama, uma imagem melhor do que está acontecendo. E só ver, aumentou o número de testes aqui, já dobrou o número de casos. Né? Então, assim, isso é claro. Então, o problema de testagem no Brasil, na minha opinião, é o principal problema. Porque se você não testa, você não tem como saber onde está a doença, você não tem como saber que nem aconteceu aqui. Foi encontrado um cluster nessa indústria. Então, você vai lá, limpa a indústria, faz o contato de todas as pessoas que tiveram contatos com alguém dessa indústria, testa todo mundo, isola todo mundo e contém. Se você não tem esse teste, não tem como você abrir, não tem como você falar. Tem como abrir? Tem, aceitando as consequências. Sim, com certeza. Mas abrir de uma forma inteligente, não tem como, você não consegue identificar esses clusters. Que seria o ideal. Você sabe, naquele local tem um cluster, isola ali, o resto funciona. Então tem que testar. Infelizmente, a política de testagem no Brasil é muito aquém daquela que seria necessária. Aqui na Austrália, essa expansão aconteceu para pessoas de casos leves. Então, essa expansão que teve no estado agora foi dor de garganta, teste. Nariz escorreu, teste. Febre, teste. Então, não tem mais aquela coisa que tem que ser mais grave, sei o quê. Testa todo mundo. E outra coisa, acho que tem uma questão também que a gente fala que, quando a gente fala de dados, todos isso daí são evidências de que você pode ter a doença ou não. A dor de garganta, a febre, então isso daí também são variáveis que pode, obviamente, levar para esse lado. Ari, mas tem muita gente que não tem nada disso e tem, né, a infecção. E esse é o grande problema. E a gente teve um trabalho que saiu da China recentemente, que foi assim, bem interessante, só que seria possível fazer na China, porque eles pegaram pacientes assintomáticos e internaram compulsoriamente. Então a pessoa não tinha sintoma nenhum, mas tinha algum tipo de contato, ou tinha vírus positivo, eles internavam. E é exatamente isso, muitos deles não tem nada. Tem uma tomografia horrorosa, mas não tem sintoma nenhum. E aí, se você não sabe, esse paciente está por aí, andando e infectando todo mundo. Esse é o grande problema. Legal. Maravilha. Faltou uma pergunta só que eu esqueci de fazer lá atrás para você, que a gente falou de alguns tratamentos. Depois a gente vai abrir a pergunta para o pessoal, tá? Em relação ao soro convalescente, que inclusive é um colega meu que deve estar assistindo a live, ele pegou a Covid e ele foi um solicitado para fazer o soro convalescente lá no Einstein. Em relação a esse tratamento, qual é a sua visão em relação a isso? O soro convalescente ele já vem há muitos anos aí sendo tratado. Basicamente a ideia é simples, você pegar o sangue de uma pessoa que se curou, então se ela se curou, ela tem anticorpos para aquilo, você processa e infunde esse sangue no paciente, de forma que os anticorpos do outro paciente, da outra pessoa que se curou, ajudam a combater o vírus desse paciente que está com Covid. Isso já foi usado em Ebola, na SARS, em várias situações.
é promissor. Tem só duas séries de casos, uma no JAMA, que foi muito positiva, mostrando que a infusão do plasma melhora rapidamente todos os parâmetros, mas, de novo, sem randomização e sem grupo controle, né? Tem um grupo de casos chinês que saiu agora que foi bom, mas não tanto. Grande parte dos pacientes avaliados morreram. E está começando um estudo, o Einstein está fazendo um estudo, mas um estudo grande no Brasil, envolvendo a Unicamp, envolvendo a Sírio-Libanês, o Einstein, randomizado para o plasma convalescente, que eu sou presidente do DMC, que é um comitê externo que vai acompanhar esse estudo para garantir a segurança dos pacientes. Então, basicamente, ele vai randomizar para não fazer nada ou receber o plasma convalescente em 2 volumes diferentes, para também saber se a quantidade de plasma que você dá muda. Esse estudo já está na CONEP, a gente vai ter a primeira reunião essa semana. A ideia são 30 pacientes. Para quem é estatístico e gosta de dados, que está na live também, vai ser um estudo que vai utilizar uma abordagem bayesiana, então ele permite que a gente tenha resultados de forma mais rápida. Então vai ser o primeiro estudo, não o primeiro, porque um outro estudo aqui na Austrália já randomizou o primeiro paciente para plasma convalescente também. Tem potencial, mas eu não sei se vai ser também um game changer. A gente, nesse estudo brasileiro, vai usar em pacientes mais leves, acreditando que paciente mais leve pode se beneficiar mais do que o paciente que já está muito grave, que era a nossa ideia do início. Mas vamos esperar. Esse estudo a gente vai ter um resultado rápido, eu acredito. São grandes instituições, vai conseguir, pelo modelo bayesiano, fazer análises frequentes, então acho que o resultado vai sair rápido. Legal. Uma última pergunta, até vai surgindo aqui, é que tem um estudo também que está sendo feito pela Universidade de Oxford. O que eles estão fazendo? A minha interpretação, tá? Que eles estão fazendo como se fossem liberaram a solução que eles encontrarem, seja positiva ou seja negativa, eles vão compartilhar com o mundo. Porque esse compartilhamento com o mundo acaba sendo muito mais fácil para as pessoas. Opa, eu estava indo para esse caminho, então eu paro esse caminho e continuo outro teste. E o que você acha dessa solução? Que os Estados Unidos aparentemente fechou as portas para isso. Não, isso é o que tem que ser feito, tá? Inclusive eu, como membro do DMC desse estudo de plasma convalescente, a gente vai ter a nossa primeira reunião, mas a ideia é fazer... O DMC é um comitê que não é parte do estudo, mas que avalia a segurança do mesmo, para proteger o participante. Então, a ideia dos DMCs de todos os estudos de Covid é manter uma linha de comunicação com agências de governo e outros estudos aberta, em tempo real, antes de publicação. Por quê? Se eu já sei que deu errado aqui, eu já aviso o outro para talvez parar o estudo dele. Isso a gente não tem normalmente, mas tem que ter. Tem que ter essa linha aberta entre todos os estudos que estão acontecendo. E tem que ter um share de dados de todos os estudos. Hoje no JAMA saiu um comentário do Howard Balkner, que é o editor do JAMA, um dos maiores jornais médicos do mundo, falando isso. Tem tanto estudo acontecendo que tem que ser feito no final é pegar todos os estudos e juntar. A gente chama isso de IPDM, que é uma meta-análise de dados individuais, onde você pega todos os estudos, junta os pacientes e faz uma grande análise no data sharing, que a gente fala. Tem que ter isso. Tem que ter isso para aumentar o poder dessas análises e a nossa chance de encontrar alguma coisa. Os Estados Unidos fechou a porta realmente para isso? Que eu ouvi algumas opiniões sobre isso. Talvez os estudos endorsados pelo NIH, eles são sempre um pouco mais restritos, mas tem iniciativas deles, por exemplo, tem um registro de Covid iniciado na Mayo Clinic, que eles estão abrindo para o mundo inteiro para colocar paciente, etc. Mas os Estados Unidos, por conta de endorsement de NIH, etc., eles sempre têm uma postura um pouco mais fechada em relação a isso. Até essa questão do estudo do Remdesivir, que supostamente é um estudo que foi positivo, a gente ainda não teve essa comunicação oficial entre os estudos em relação a isso. Legal. Gente, eu vou abrir para pergunta agora para falar com a Ari. A gente tem 15 minutinhos. Quem tiver alguma pergunta para falar com a Ari, pode colocar aí. Vamos lá. E enquanto estão perguntando, você quer falar da vacina também? Acho que seria legal a gente falar da vacina. Então a vacina, você até me perguntou, até separei aqui para ver. Então a gente tem hoje 115 vacinas em avaliação, mais ou menos, tá? Todas estão na chamada fase 1, fase 2, ou fase 2 para 3. Vamos falar de fase 2 para 3. Pegando pessoas e testando a segurança. Vacina é ainda pior do que remédio. Porque imagina que vacina você lida com uma população que não tem nada, saudável. Então é diferente do remédio. Paciente que tem um tumor oncológico, um câncer sem tratamento, você fala para ele, ó, tem esse estudo, você quer participar? Talvez essa droga seja pior, eu não sei, mas ela pode te salvar. A pessoa muitas vezes pensa, pô, é a minha última chance. A vacina não, estou pedindo para você sair da sua casa, eu te dar uma medicação, então eu tenho que ter certeza que essa medicação é segura. Eu não posso te colocar sob risco, você não tem doença. Então, o desenvolvimento de vacina é ainda diferente. Eu não sou especialista em desenvolvimento de vacina, mas do ponto de vista científico, ele tem essa particularidade em relação aos outros estudos. Então, a vacina precisa ser muito segura. Por isso que ela demora para ser liberada. Por isso que a gente falava em 1 ano, 18 meses, né? Então, a vacina, a gente tem agora essas vacinas em avaliação. Grande parte está em fase 2 ou 3.
que é essa avaliação de segurança. Essa de Oxford, que você me perguntou até, que é a Shadox, eu fui pesquisar depois um pouco mais por dentro, ela é uma vacina que já tem mais ou menos 500 pacientes testados nessa fase 2. E por que ela é uma vacina interessante? Porque ela é uma vacina que ela vem de um modelo que já tem validação. Eles usam um adenovírus atenuado, que é um vírus de gripe comum, e dentro desse adenovírus eles fazem algumas modificações de forma que esse adenovírus ele expressa uma proteína chamada proteína S, que é a spike protein. O que é a spike protein? É uma proteína que o coronavírus tem, que é responsável pelo coronavírus se ligar a um receptor de uma célula, e é essa proteína que explica a grande infectividade do coronavírus. Então esse adenovírus na vacina ele tem essa proteína, então ele faz com que o corpo desenvolva anticorpo contra esta proteína que é responsável por infectar o ser humano de forma tão exacerbada. Essa vacina, como eles já tinham esse modelo determinado anteriormente, já estavam testando, já tinham avaliação, ela é uma vacina que realmente está em uma fase acelerada de pesquisa. A perspectiva deles é botar 5.000 pacientes até setembro e já ter talvez uma resposta realmente em setembro. Mas eu fui estudar um pouquinho mais isso e está sendo muito discutido um estudo que é até interessante para quem é leigo pensar, que são chamados Challenge Studies. O que é isso? São estudos de desafio, onde você daria vacina e você infectaria o paciente com coronavírus. Isso tem sido muito discutido, tá? E basicamente seria se pegar uma amostra de pacientes, dar a vacina, que nem a gente estuda em animal. Dá a vacina e você infecta o paciente com coronavírus deliberadamente. E aí você deixa esse paciente em acompanhamento de perto numa unidade de saúde. Normalmente esse estudo é feito em pacientes de baixíssimo risco. Por quê? Na ideia de que um estudo de vacina, você dá a vacina, solta o paciente e espera que ele tenha exposição à infecção e no final você vai ver se ele desenvolveu a infecção ou não. Se ele não tem exposição à infecção, isso é um grande problema. A gente acredita que nesse momento vai ser um problema menor porque a pandemia está aí, está todo mundo sendo exposto. Mas a velocidade que talvez a gente precise da vacina nesse cenário, tem muita gente discutindo esses estudos, onde você infectaria o paciente com coronavírus e veria a resposta dele com a vacina. Isso tem vários viéses e problemas éticos, discussão e etc. Mas para o pessoal saber que tem sido muito discutido isso em relação a dar a vacina e infectar o paciente e acompanhar ele de perto numa população de baixo risco. Então a vacina para mim é o game changer, porque todas essas medicações que a gente falou até agora, elas não agem na prevenção. Então a incidência da doença continua a mesma. Vai ter um pico de doença do mesmo jeito. A única coisa é que talvez o paciente saia antes do hospital, quem sabe. Ou se a gente tiver uma droga excelente, a gente salve vidas. Mas no que a gente tem hoje agora, talvez aqui ao invés do paciente ficar 15, ele vai ficar 11 dias, então o leito vai rodar mais rápido, vai ter mais chance de um outro paciente ter leito. Agora ele não muda a incidência da doença, ele não previne a doença, que seria a grande mudança que a gente precisaria, diminuir a incidência. E aí, realmente só a vacina seria capaz de fazer isso, por isso que eu acho que a vacina é realmente o que a gente tem aí que vai mudar o panorama da doença ao longo do tempo. Legal. Se a gente tiver, né? E aí, pelo que eu estava vendo, eles estão prevendo isso para setembro, né? Sim, pelo menos os primeiros resultados. Começou antes porque eles já tinham um modelo da vacina meio estruturado para outras infecções, né? Então, a vacina tem vários tipos. Aqui na Austrália eles têm uma vacina que eles estão testando diferente, uma vacina totalmente sintética, que não envolve só proteínas específicas. Então, cada vacina tem a sua particularidade e com isso também consegue, mas todas guardam a mesma característica de ter que ser um estudo muito seguro. Porque o paciente, não é nem paciente, o participante ele não tem nada e você pode causar um efeito enorme nessa pessoa que estava em casa sem ter problema nenhum. Legal. Pergunta da Sônia. Foi publicado ontem na Nature um estudo da descoberta de um anticorpo que bloqueia a infecção SARS-CoV-2. Você viu esse artigo? O que esperar? Isso. Eu não li esse artigo especificamente, mas eu recebi, inclusive Israel Israel lançou uma nota que desenvolveu um anticorpo que seria capaz de neutralizar o coronavírus antes da infecção. A gente ainda não tem nenhum estudo, como a gente disse. Tudo isso é muito bom porque ele gera as hipóteses para a gente fazer os grandes estudos que a gente discutiu antes. Com isso, a gente consegue desenhar um fase 3, que a gente falou, por exemplo, para ver se esse anticorpo, entre aspas, seria capaz de proteger os pacientes. Mas todos esses estudos que saem antes, que funcionou no animal, funcionou na placa, no laboratório, na célula, cultura celular, tudo isso a gente não pode levar para o nosso paciente. Isso que as pessoas têm que entender, a gente vem falando muito nas lives. Hoje, toda hora surge uma notícia, sabe? A ivermectina matou o vírus num estudo aqui da universidade que eu estou na Austrália. Tudo isso no laboratório, a gente tem para sair desse momento que a gente mostra que funciona numa placa, numa cultura de célula no animal, e chegar em realmente salvar a vida do paciente, são anos e que muitas vezes falham. Tem um estudo do MIT recente de Boston,
14% só das moléculas que são desenvolvidas lá atrás e que eram promissoras chegam ao paciente com algum efeito. Então aí, imagina que tudo isso que vem saindo do coronavírus, só 14% pode ter algum efeito, se a gente fizer uma conta simples. Então a gente tem que tomar cuidado. Essas evidências são muito importantes para mostrar para a gente, opa, aí pode ter alguma coisa que pode ajudar. Mas até isso chegar no paciente, leva tempo e tem que ter um estudo sério. Na pandemia, infelizmente, muitos pesquisadores e muitas pessoas, somente políticos, eles querem pular essas etapas, né? O Ministério da Saúde no Brasil nos ajuda muito quanto a isso. Quando eles dão apoio com os estudos do Coalizão, eles mostram como eles estão interessados em ajudar, tanto no Mandetta, que nos ajudava já muito, quanto com o novo ministro, que tem mantido o apoio e tem apoiado a ciência. Mas muita gente que não entende quer pular essas etapas. Ah, funcionou no rato, vai funcionar no paciente. Funcionou na cultura de célula, vai funcionar no paciente. Com certeza, na medicina a gente aprendeu que isso com certeza não é verdade. Na minha área de terapia intensiva, então, a gente aprendeu que 90% das vezes dá errado. 95% das vezes dá errado. Porque a gente não tem noção de efeito colateral, a gente não tem noção de como vai comportar o corpo humano. A genética humana é diferente da genética do animal. Mesmo quando a gente usa os macacos mais similares, mesmo quando a gente usa ovelha, que tem uma fisiologia parecida. Então, de sair desse momento muito inicial e chegar até o paciente, tem um longo caminho que pode ser encurtado por várias medidas que vêm sido tomadas na pandemia, diferentes desenhos, muitos pacientes, colaboração, mas não é legal pular de um estudo de bancada de animal para o paciente, que a gente já falhou muitas vezes fazendo isso. Não, legal. Duas perguntas. Estamos muito ruins ainda em São Paulo. E a segunda, o estudo de anticoagulação. Anticoagulação. Então vamos lá. Então estamos muito ruins em São Paulo. Acho que nós estamos pior do que nós achamos. Também porque acho. Como você bem disse antes, a gente não testa, então a gente não tem... E de novo, eu não quero fazer juízo de valor aqui. Eu não quero entrar na discussão se a quarentena funciona ou não, a longo prazo, se a consequência da quarentena economicamente para o Brasil vai ser pior ou não. Que na Austrália é muito confortável, e realmente porque a Austrália é capaz de dar $700 por semana para a pessoa que não tem trabalho, o que aqui você vive muito bem. A Austrália não tem a crise econômica menor, mas mesmo assim tem crise, a expectativa é de 10% de perda na economia no ano que vem. A universidade que eu estou vinculado vai demitir 30% dos funcionários, vai demitir quase 30%, ou reduzir 30% dos funcionários. Então tem crise também. Agora, eu não estou aqui para discutir essa consequência. Agora, o Brasil, na minha opinião, e São Paulo está muito pior do que os números mostram, porque não testa. Então, isso pode ser, para as pessoas que preferem se alienar, pode ser bom, porque você acha que está menos pior, porque tem mais pessoa infectada circulando e talvez crie uma imunidade. Agora, o número, na minha opinião, ele é muito pior no Brasil. A mortalidade é muito pior e o lockdown se faz necessário, mesmo entendendo os problemas de que a população mais pobre ela vai sofrer duas vezes. Ela vai sofrer com o lockdown, que vai quebrar a economia e vai prejudicar o negócio dessa pessoa que às vezes precisa trabalhar no mesmo dia para pagar o jantar, e vai se prejudicar também, e vai se prejudicar mais ainda por conta da saúde. Por quê? Porque a gente sabe que a mortalidade no Einstein, no Sírio-Libanês, é muito baixa. Né? Apesar da mortalidade da doença ser alta, a mortalidade lá é mais baixa. O problema vai ser justamente quem não vai ter acesso ao sistema, quem vai ficar no sistema público de saúde sobrecarregado, que não está aguentando mais. Né? Então esse que é o grande problema. Então acho que a emergência, como a minha esposa me trouxe essa analogia ontem, a emergência é o vírus, a urgência é a economia, se a gente puder falar assim, de uma pessoa que não entende nada, uma pessoa que não entende nada de economia como eu. Né? Mas eu imagino que quanto antes a gente fizer o lockdown, antes a gente consegue achatar essa curva e antes a gente consegue retomar a economia. Agora eu sei que é uma questão muito controversa, muitas pessoas discutem, mas para mim São Paulo está pior do que a gente acha e o Brasil também. Do ponto de vista de dados, a gente também fala a mesma coisa, porque a gente tem que fazer análise de dados baseado em números que a gente tem, mas a gente não sabe se esse número é real ou não. Entendeu? Exatamente. Mas é um número que a gente tem. Exatamente, eu concordo com você. É o que a gente tem na pesquisa. A pesquisa depende do dado. Se o dado é mal feito, o dado é mal coletado, o dado não é verdadeiro, a pesquisa é falsa. É igual você falou, você quer fazer uma curva e etc. com os dados do Brasil, que sabe que os dados talvez não sejam tão confiáveis, é um grande problema. Em relação ao estudo da anticoagulação que a Carol perguntou, Carol, intensivista, amiga minha lá do Einstein, abraço para ela, é que a gente tem, hoje, o grande estudo de anticoagulação nessa área é um estudo canadense, capitaneado pelo Ian Gallagher, que é um colega meu da Universidade de Toronto. A gente já fez algumas coisas juntos, que é um estudo que vai testar a anticoagulação plena. A anticoagulação é basicamente, para quem não é médico, aquela medicação que a gente normalmente fala em afinar o sangue. Né? Afinar o sangue, tornar o sangue ter menos capacidade de ficar grosso e coagular e formar coágulos. Por quê? Porque acredita que o coronavírus ele tem a capacidade de formar muito coágulo nos pacientes. E esse coágulo entope as veias. Quando ele entope as veias, o sangue não passa e pode causar problema.
Então, o coronavírus tem se mostrado aí uma patologia capaz de fazer muito isso. Então, quando a gente usa essa medicação de anticoagulação plena, a gente consegue afinar o sangue e formar menos coágulo. Então, o estudo ATTRACT é um estudo no canadense, ganharam um grant agora, eles vão começar, acho que é um estudo importante aí para realmente para quem está tratando o coronavírus na beira do leito. Legal. Mais duas perguntas para a gente encerrar que estão aqui. Tem a da Ana Cláudia Camargo. Testes rápidos só dão resultados depois de 10 dias de infectado. E esse que está vindo no Brasil em quantidade. Qual a vantagem do teste em massa, esse modelo de teste? Então, vamos lá. Em relação aos testes com os anticorpos, sorologias, todos eles ainda são extremamente discutidos. Esse teste que chegou em farmácia, que faz em farmácia, etc. Todos eles são extremamente discutidos e ninguém sabe ainda se quem tem IgG, que é um anticorpo, vai ser realmente protegido, se existe um valor mínimo que você tem que ter, ninguém sabe. O que se sabe hoje é o teste molecular é o melhor, o PCR que a gente fala. O teste molecular, ele realmente pode ter um delay entre o momento que o paciente é infectado e o momento que ele se torna positivo, principalmente porque a gente, aqui na Austrália, está vendo muito isso. Esse delay, a gente até pouco tempo atrás não sabia se era porque era o delay que o paciente levava para procurar o sistema e ser testado, ou se era o delay realmente do teste. Porque ninguém sabe quando se infectou. Esse é o grande problema do coronavírus. O ebola, por exemplo, entre aspas, é mais fácil. Por quê? Porque o cara que é infectado, ele rapidamente fica doente e morre. Ou então fica doente. Então esse cara que fica doente, ele já está internado. Ele já fica em casa. Ele não tem capacidade de infectar outras pessoas. Apesar do ebola ter uma transmissão um pouco diferente. Mas o racional é esse. A doença que é muito ruim, ela tem menos capacidade de se disseminar. Porque a pessoa fica doente muito rápido. Então ela fica internada muito rápido e já não tem contato, ou ela não consegue sair de casa. O coronavírus é o contrário. Como ele é muito leve no início e demora para dar sintoma, essa pessoa acha que está normal e vai infectando as outras. Então aqui a gente também não sabia se esse delay entre positivo e infecção era porque realmente tinha um delay entre a pessoa realmente ser infectada e se tornar positiva, ou se era esse delay da pessoa demorar para procurar para ser testado. O que a gente tem visto aqui na Austrália é que a testagem em massa com o teste molecular tem efeito, mesmo que esse efeito seja reflexo de pessoas que se infectaram 5, 6 dias atrás. Mesmo que a gente sempre esteja correndo atrás do nosso rabo, que nem a gente fala. Que é isso, a quarentena, o efeito é 10 dias atrás. Mas mesmo assim você consegue planejar medidas futuras para isso. Por isso que a política de testagem em massa é importante. Porque você testa e faz, mas não é só testar, você tem que testar e fazer o tracing, que a gente fala. Testou, é positivo, procura quem teve contato, isola e testa, para saber. Mesmo que tenha esse delay ainda assim ele vai te ajudar a ter medidas futuras. Legal. E na minha opinião específica, eu não sou especialista em teste também, tem pessoas que sabem mais disso que eu estou aqui dando a minha opinião pelo que eu li. Sempre que possível, o teste molecular, que é o que a gente fala, é o melhor teste que tem comparado com as sorologias, etc. Porque mesmo os melhores cenários, a gente ainda não tem um martelo batendo, falando a sorologia funciona, é assim, e o paciente que tem essa sorologia ele é imune, não tem o valor, a gente ainda não sabe disso. Legal. Então, dentro da minha limitação nesse tópico, seria essa a minha opinião. Bacana. E uma pergunta aqui para a gente finalizar, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Qual é o melhor teste hoje em dia? Então, exatamente isso. Qual o melhor teste? Quanto tempo de quarentena? Tudo isso a gente não sabe. O melhor teste, na minha opinião, e até nos estudos do Coalizão que a gente está fazendo, a gente tem visto isso. Muitos pacientes que chegam, principalmente no Coalizão 1, que é o de paciente mais leve, paciente que chega, a gente não tem o resultado do teste ainda por esse delay que tem, principalmente no Brasil, o tempo que demora para sair o resultado, mas ele tem um quadro típico de coronavírus. Aí a gente põe no estudo porque permite. Quase 30% da amostra não tem coronavírus positivo, tem coronavírus negativo. E mesmo a gente tem visto alguns pacientes que a gente tem certeza que tem coronavírus e que o teste é negativo. Tipo, o paciente tem exame de imagem igual, tem sintoma igual, o marido que mora junto está com coronavírus e o teste daquela pessoa vem negativo. E a gente fica naquela. Isso é coronavírus, para a nossa abordagem clínica, mas o teste é negativo. Então, será que ele é realmente negativo que a pessoa não tem? Ou será que é o nosso teste que está falhando em encontrar? Então, essa é uma questão que a gente realmente não tem. Dentro das possibilidades, parece que o teste com maior sensibilidade para essa testagem em massa rápida seria o teste molecular, que é o que a gente faz nos hospitais, que é o grande parte dos hospitais está fazendo. Aqui na Austrália é o teste que está fazendo, mais do que essa sorologia de farmácia, etc. Porque dentro da possibilidade de você ter falso negativo, talvez nele seja a menor possibilidade, porque esses testes moleculares eles têm como característica uma sensibilidade mais elevada que o normal, que é a capacidade de você ter um número pequeno de falsos negativos. Mas ainda existe. Ainda é uma coisa muito nova, a gente não sabe. É igual o tempo de quarentena, a gente não sabe. Aqui na Austrália foi isso. A gente estava super feliz que na sexta-feira ia ser rediscutido, e vai ser rediscutido,
A gente já sabe que talvez aqui em Vitória especificamente não vai abrir, porque teve esse cluster nessa indústria de carne, subiu os casos de novo, mesmo tendo 20 casos só, 17 dos casos sendo relacionados a essa indústria, a gente não sabe muito. Às vezes eu penso que cada um jogando pro outro. Então vamos esperar um abrir para ver como é que fica, né? A Itália está abrindo, vamos ter essas respostas ainda, infelizmente. É verdade. Ari, bom, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Acho que principalmente para a comunidade, quem trabalha com dados, é super relevante entender um pouco essa dinâmica dos estudos clínicos, que tem muita relação com dados, principalmente quando a gente fala de ciência de dados. A tecnologia, principalmente na Austrália, quando está trazendo aplicativo para poder fazer o tracking da pessoa, para poder saber onde ela está, para poder cruzar dados das redes celulares, para saber se essas pessoas estão se conectando, contaminando. Então, para a gente é super positivo ter você aqui para falar, um especialista também, né, nessa visão. Ari, muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado. E agradecer todo mundo que participou aí também com a gente, viu? Obrigado. Desculpe aí as problemas técnicos por conta da conexão. Aqui, meu medo era esse aqui. Numa outra live que eu participei também tive esses problemas. Mas foi um precisar. O cientista de dados, ele cada vez é mais importante para a gente. Acho que a gama de dados que a gente está tendo vai dar muita resposta. Eu estava até em contato com o pessoal do MIT, com um cientista de dados muito amigo meu lá, que também estão tentando unir diversos bancos de dados ao redor do mundo para ter uma informação mais global de coronavírus, né? Então eu acho que é muito importante, e vocês entendem muito melhor que eu e que qualquer pessoa essa questão de exponencial, curva, logaritmo, como faz essas curvas epidemiológicas. São cientistas de dados, os epidemiologistas que conseguem fazer isso muito mais do que eu, que trabalho com estatística médica específica, que sou pesquisador. Então foi um participar, conte comigo, espero que tenha sido possível tirar algumas dúvidas. Meu Instagram está aberto, meus e-mails estão abertos para qualquer dúvida e sempre estamos à disposição. Mandar um abraço para vocês do Brasil, se cuidem, consciência, isso vai passar, vai levar um tempo, mas quanto antes a gente se programar e se proteger, mais rápido a gente sai disso aí. É isso aí. E só para lembrar todo mundo, eu vou colocar a tua entrevista em Spotify e em YouTube, tá? Para todo mundo, quem quiser ver depois ter essa visão, a gente tem isso também lá. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Ari. Muito obrigado, gente. Saudade de todos. Abraço, Bruno. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.